Tudo, não? Não era a ideia, mas eu posso fazer a revisão. Assim, eu sou a favor daquela ideia de que o professor tira dúvida também, além de cuspir matéria. Mas a dúvida é sobre o que exatamente? É sobre tudo? Mais uma lista, basicamente focando nessas poucas coisas de percolação que a gente viu. Então, por exemplo, um exercício da lista é provar que com um grafo e aí e além disso, para todo V pertencente a V, o grau de V, né, em G, que é o número de vizinhos. Bom, vou botar aqui, existe um delta. Então, para todo V, o número de vizinhos é menor ou igual a delta. Então, esse é um exercício que vai estar na lista, tá? Não, a lista não é aqui, não é essa aqui. Vai estar no site algum dia, mas algum dia no futuro bem próximo. Então, e esse é o que pede para provar. Existe um P maior do que zero, tal que a probabilidade... Bom, vamos dizer que zero é um vértice. Que tem fixo para todo V pertencente a V, existe um P maior do que zero, tal que se você faz percolação, e aqui eu vou botar que pode ser de elos ou sítios. Então a probabilidade desse cara se conectar a infinito é zero. Então o enunciado, vamos ver se está claro. Eu estou dizendo o seguinte: faz percolação no gráfico, que não precisa ser o ZD, pode ser qualquer. E percolação pode ser que você remove ou mantém vértices, ou remove e mantém arestas. O que esse resultado aqui está dizendo é o seguinte, que se você remove... Não, quer dizer, desculpa. Se existe um valor de P positivo, para o qual você sabe que a probabilidade de se conectar a infinito é zero. Isso aqui está dizendo, então, que se existe um P crítico, quer dizer, sempre que o P crítico desse grafo é maior do que zero. Quem é esse P crítico, né? P crítico é o maior, é o supremo dos P's, tal que essa probabilidade aqui é zero. Tem outras coisas também que vão ser pedidas, do tipo, prove que o fato, se essa probabilidade é zero para algum V e o grafo é conexo, né? Então a probabilidade é zero para qualquer V. Então, outro exercício que vai estar na lista é se o G é conexo e satisfaz aquelas hipóteses, então você tem o seguinte, que existe um V. Se existe um V tal que essa probabilidade aqui é maior do que zero, então para todo V essa probabilidade é maior do que zero. Então, P fica. Desculpa, entre 0 e 1, exclusivo. Não, qualquer grafo G conexo com essa hipótese aqui. Na verdade, nem precisa ter grau limitado para isso valer. E eu posso até dizer assim, vou dar um resumo de como é que você prova uma coisa dessa. Bom, supõe que tem um vértice que você sabe com probabilidade positiva ele está conectado, está numa componente infinita, né? Agora pega um outro vértice.
A probabilidade desse aqui estar na componente infinita é, no mínimo, a probabilidade desse aqui estar na componente infinita vezes a probabilidade desses dois estarem conectados. Então, falando rápido assim, eu acho que ainda vai ter alguma coisa para vocês fazerem em casa, mas tem a ver com aquelas desigualdades para eventos crescentes, né? Desigualdade de FKG. Bom, vai ter um monte de outras coisas assim, perguntinhas sobre percolação, nada muito difícil nessa lista. Bom, nada muito difícil é exagero, mas a maioria das coisas não vai ser difícil. E agora a minha ideia é menos da revisão que eu acho que foi pedido, não sei porque eles não têm coragem de pedir, assim, ficou falando, não sei, porque de repente... a minha ideia é falar de processos, entrar na parte de processos. Quer dizer, o curso é mais um apanhado de ideias, né? E agora a ideia é apanhar mais algumas ideias. Mas apanhar ideias que têm a ver com processos e processos que de alguma forma têm a ver também com percolação. Percolação é uma coisa estática, né? Você sorteia para cada aresta ou para cada vértice se ele está ou não está lá e aí faz perguntas sobre o gráfico que você obtém. E na próxima parte do curso eu vou estar mais interessado em coisas dinâmicas. Oi? Vou mudar bastante de assunto hoje. Então esquece. Não. Vejamos. Tá, deixa eu... Como é que é? Tá. Então agora a ideia da gente vai ser falar de... Bom, vou botar as palavras-chave aqui. Vai ter outra lista e vai ter a apresentação. A apresentação vai ser uma por pessoa mesmo, tal, não tem muito jeito. Então hoje basicamente o que eu vou fazer vai ser falar... Oi? Outra lista além dessa. Mais uma listazinha de... A gente vai começar a falar desse tópico, que é um tópico enorme, então a gente não vai... É um tópico enorme, é um tópico relativamente velho em probabilidade, quer dizer, não é tão velho quanto a teoria central do limite, mas é bastante velho. Já tem, sei lá, 50 anos talvez, mas que ainda é muito popular. Mas a gente vai se concentrar mais na construção de sistemas de partículas e provar propriedades muito básicas do que propriamente em estudar profundamente esse tópico. E para fazer a construção a gente vai ter que falar um pouquinho de processo de Feller, e aí vai ter um pequeno desvio para falar do movimento browniano. Mas antes disso a gente tem que falar mais uma coisa mais fundamental ainda, que eu não sei quantos de vocês já viram. Que é isso aqui. Quem aqui já viu uma cadeia de Markov em tempo contínuo? Ou seja, metade da turma. Bom, eu não vou supor exatamente que vocês tenham visto isso, até porque nem todo mundo viu, mas eu vou... Acabei de perceber que a minha água acabou. E vocês iam se divertir mais ainda se eu tivesse simplesmente tentado beber essa água aqui. A gente vai falar bastante coisa para poder chegar logo a essas duas coisas aqui, que são as mais importantes, a gente vai passar relativamente rápido por isso aqui. Eu tenho umas notas que eu vou botar no site, que já são mais ou menos antigas, explicando algumas dessas coisas. Oi? Diga. Isso. Você sempre pode escolher o ômega, mas tem vários ômegas que dão a mesma coisa. Isso tem sempre, né?
Assim, tem esse teorema que diz o seguinte, basicamente qualquer espaço de probabilidade razoável, você pode, qualquer sequência de variáveis aleatórias razoável, família de variáveis aleatórias razoável basicamente querendo dizer que se você olha as variáveis todas como uma variável só, elas estão valores no espaço polonês, ou alguma coisa parecida. Então, se você tiver qualquer coisa desse tipo, você pode sempre imaginar que o seu ômega é o intervalo 0,1 com a medida uniforme. Digo, dada uma família de variáveis aleatórias, você tem uma outra família com a mesma distribuição sobre 0,1 com a medida uniforme. E assim, então o espaço de probabilidade é sempre uma coisa muito ao gosto do freguês, no certo sentido, né? Você normalmente usa um que vai ser o que te ajuda a construir as coisas. Mas deixa, então, eu dizer o seguinte, deixa eu fazer... Eu vou falar um pouquinho dessa teoria de cadeia de Markov em tempo contínuo, no caso que o espaço de fase é finito. Certo? Então, vou fixar aqui. Isso vai ser basicamente a aula de hoje só que a gente vai fazer, ou talvez a de hoje é um pouquinho da de quarta. E a gente vai ver que... então, isso aqui é uma... A gente vai fazer meio que de brincadeira aqui, o caso finito, embora ele seja importante também. Bom, tem gente, eu, por exemplo, que gosta muito de coisas finitas. Mas depois a gente vai usar isso de alguma forma para chegar ao sistema de partículas e no meio do caminho tem as propriedades dos processos de Feller, de geradores, que a gente vai precisar pensar um pouquinho para ter tudo feito rigorosamente. Tá certo? Mas por enquanto a gente vai falar só no espaço finito aqui. Bom, e deixa eu definir esse espaço aqui, que é o espaço... Bom, então, a cadeia de Markov é um processo em tempo contínuo, é um processo que toma valores em V em tempo contínuo. O que significa isso? Que significa o seguinte. Significa a trajetória do processo ela vai ser uma função de 0 mais infinito em V, com a seguinte propriedade. Existe uma sequência, começando em 0, que é estritamente crescente, que tende para infinito, tal que o caminho ômega restrito a cada intervalinho desse aí, ti menos 1, ti, é constante. Para todo i natural. Então, qual é o desenho dessa definição? Estou interessado, por exemplo, o que é um caminho em ômega e o que não é, né? O que é um caminho em D, perdão. Então, vamos pensar que V é o conjunto dos naturais aqui. Aí, um caminho possível é um caminho que começa aqui do número 1. Aí, ele é fechado aqui, aberto à direita. Aí, aqui ele dá um pulo, vai para, sei lá, 5. Aí, a partir daqui ele está nesse ponto. Aí, fica um tempão. Aí, aqui talvez ele vá para, sei lá, 2. Sempre fechado à esquerda e aberto à direita, né? E por aí vai. Você tem uma sequência de intervalinhos dessa. O que não seria um caminho em D? Bom, seria, por exemplo, um caminho em que você vê infinitos pulos num intervalo finito de tempo. Isso não pode, porque a gente está dizendo, né? Tem essa sequência de intervalo em que o processo é constante e os pontos desses intervalos estão indo para infinito. Então, se você tiver um processo que, sei lá, fica pulando entre 1 e 2, né? Primeiro ele anda aqui para 1, aí vai para 2, daí fica metade do tempo em 2. A famosa tartaruga do Aquiles, lá do paradoxo de Zeno. Tá. Se tiver um processo que tem um ponto de acumulação aqui, né? Os tempos de mudança dele tem um ponto de acumulação, isso não está em D. Tá certo? Tá. O que é uma... Isso vai para infinito aí no conjunto, é ok? Não, isso aqui existe uma sequência crescente. Bom, vou botar assim, para ficar bem claro. Existe uma sequência TI contida em 0 mais infinito, crescente, com T0 igual a 0, TI é limite
de Tn igual a mais infinito e tal que constante. Oi. Isso não é mais uma consequência do que uma definição? Sim, exceto que eu não disse que essas funções são contínuas à direita com limites à esquerda. Se eu botar a topologia discreta no V, a métrica discreta, né, aquela que diz 2 pontos distintos estão à distância 1 e acabou, isso daí é exatamente pedir que as funções aqui dentro, que aliás eu não vou chamar de ômega não, quero chamar de, dar um outro nome, só porque daqui a pouco vai ter um outro ômega, senão a gente vai confundir tudo. E se a gente pedir, se a gente botar a topologia, sim, mas aqui eu estou querendo apresentar só com um objeto puramente discreto. Depois a gente vai falar de Cadillac, né, que é o nome, a sigla em francês para esse nome, né, que é contínua à direita com limites à esquerda. Mas sim, você tem razão. Esses são degraus, né? Oi? Degraus. Essas todas são, você tem esses degraus e além de, pois é, quando se você tivesse no espaço mais geral, né, você botasse aqui o V, vamos dizer que é o R, né, aí você poderia falar de funções como o Conrado falou, que são contínuas à direita com limites à esquerda. São funções que de repente nesse intervalo elas variam continuamente, é que elas dão um salto e sempre de modo a serem contínuas quando você anda para a direita, né? E com essa propriedade de você ter limites à esquerda também. Mas a gente está olhando o objeto puramente discreto, então não precisa se preocupar muito com isso. E para os sistemas de partículas, de fato, a gente em algum sentido quase consegue driblar essa questão de... Mas, bom, deixa isso vai ficar para depois. Deixa eu dizer, então, o que é uma cadeia de Markov, então. Vamos dizer que você tem um espaço de probabilidade, uma filtração aqui, bom, uma cadeia de Markov. Oi? T é contínuo. Vou botar assim. Tá? Uma cadeia de Markov. Aí tem aqui um bando de adjetivos que a gente normalmente não vai botar. Homogênea. Não é um bando, é um adjetivo só. Em tempo contínuo. É uma família xt de variáveis aleatórias, com valores em V, indexadas então por T pertencente àquele intervalo lá. Tá ok. Para todo omegazinho. Ah, sim, peraí. Não, tô botando o carro na frente dos bois aqui. Não, tô esquecendo de uma coisa aqui. Aqui, por enquanto, só quero um espaço mensurável. FT filtração, uma cadeia de Markov homogênea em tempo contínuo. É uma família de variáveis aleatórias. E uma família... Bom. Deixa eu ver o que eu quero fazer aqui. Ah, não. Eu tô confundindo duas coisas distintas que eu quero fazer aqui. Mas eu quero dizer, então... Aqui eu quero falar da medida de probabilidade, uma família de medidas de probabilidade. Cadê? Ah, não, porque eu já estou pegando um caso mais geral. Eu não quero fazer um caso mais geral. Tudo bem, vamos botar aqui. Uma família, xt, ômega, vou deixar as variáveis aleatórias aqui, de VAs.
e uma família de medidas de probabilidade Px x pertence a V sobre ômega F com as seguintes propriedades. Então, número 1. Primeira coisa é que para todo t maior do que zero, maior ou igual a zero, xt é ft mensurável. Dois é que para todo x pertencente a V, px de x0 ser igual a x é 1. 3 é que processo para cá. E essa é a propriedade mais importante que eu vou botar agora. É que para todos t e s maiores ou iguais a zero, para todo x pertencente a V e para todo subconjunto E de V, eu tenho a seguinte coisa. Vamos dizer que eu faça uma pergunta do tipo: qual é a probabilidade de xt mais s pertencer a V, dado tudo que aconteceu até o tempo t? Então a resposta é, bom, você pode, basta você olhar, bom, isso aqui então é, vou botar aqui, ômega, aí você tem aqui pxt de ômega, xs pertencer, não, V não, é. E isso tudo px quase certamente. Então essa é daquelas definições que, escritas assim a seco, elas podem demorar a ser um pouco a serem digeridas, mas as ideias não são muito complicadas não. As ideias são as seguintes. Bom, cadeia de Markov, como a gente vê no caso discreto, a gente quer ter a liberdade de escolher o estado onde ela vai começar. Né? Você diz, eu quero ver uma trajetória do passeio aleatório começar desse ponto aqui. Então isso significa basicamente que você tem, para cada ponto inicial, você tem uma medida. E é isso que está sendo dito aqui, né? A medida Px corresponde a você começar do estado x. Então, se eu escolher a medida Px, quer dizer que o meu estado inicial é x com probabilidade 1. Isso aqui é só uma condição. Bom, a gente está definindo uma filtração, quer que cada xt seja mensurável com relação a sigma álgebra ft, nada demais. Essa condição aqui é a mais importante, né? O que ela está dizendo? Ela está dizendo o seguinte. Eu tenho aqui o tempo t e tenho o tempo t mais s. E aí eu tenho esse passeio aleatório aqui, estou desenhando tudo como se fosse meio que um movimento browniano, né? E eu quero olhar e ver qual é a probabilidade do meu passeio aleatório cair no conjunto E, que é, por exemplo, esse sujeito aqui. Mas eu não estou olhando a probabilidade, sim, pura e simples, eu estou olhando uma probabilidade condicional, né? Então eu digo, olha, vou contar para você tudo o que aconteceu com o passeio aleatório até aqui. Isso está, de alguma forma, está codificado na sigma álgebra ft. Então, essa posição aqui no tempo t é o xt, né? E agora eu quero saber, diga para mim qual é a probabilidade do passeio aleatório aqui nesse tempo xt mais s está dentro do conjunto E. E o que essa fórmula complicada aqui está dizendo é o seguinte, que para calcular essa probabilidade, você pode esquecer o passado todo do processo, só ver o valor do xt, e fingir que você começou o processo desse valor xt. E perguntar agora qual é a probabilidade de xs estar em E. Estou dizendo, de novo, né? Qual é a ideia? Finge que você sabe o passado todo aqui, em princípio. Mas o que isso está te dizendo é, você só precisa pegar o valor do xt de ômega, isso aqui é o que você já observou do processo, né? De fato, é o estado atual do processo. E agora você pergunta, qual é a probabilidade que um processo começado desse ponto tem de estar em S depois de S unidades de tempo aqui?
estar em E, quer dizer, depois de S unidades de tempo. E essa é a probabilidade condicional que você está querendo calcular. Então isso aí é a propriedade fraca de Markov, escrita de um jeito talvez um pouco complicado. Mas é aquilo que vocês que fizeram o curso de cadeias de Markov já viram. Né? É só, não tem nenhum mistério aqui. E tudo que está sendo pedido então é isso, quer dizer, tem duas coisas no fundo, né? Por isso tem aquela palavra homogênea. Primeiro é que a probabilidade de você estar nesse conjunto E no tempo T mais S só depende do seu estado no tempo T, não depende mais da informação do passado. É aquela história do processo de Markov, cadeia de Markov não tem memória, né? Não precisa, só sabendo o estado presente eu sei prever o futuro. E a segunda coisa é que, além disso, você tem essa a probabilidade homogênea no tempo. Né? Se você desenhar esse gráfico aqui e perguntar qual é a probabilidade de eu sair daqui e cair no E, seria a mesma coisa se esse intervalo de tempo fosse maior ou menor. Essa palavra homogênea tem a ver com isso. Tá, vamos, para tentar entender essa definição, é bom a gente fazer umas continhas simples, e tem uma delas que talvez seja a mais famosa, que é o seguinte teorema, bom, um lema, sei lá. Bom, dado um x pertencente a V, vamos chamar de T o menor T maior do que zero, tal que xt é diferente de x. Então, T é uma variável aleatória exponencial. Depois a gente vai falar mais coisas nessa linha, mas o que esse teorema está dizendo? Está dizendo o seguinte, bom, a gente deu uma definição bem abstrata aí, e quem já viu cadeia de Markov em tempo contínuo sabe que para a gente construir uma cadeia a gente sempre usa variáveis aleatórias exponenciais. E esse teorema ele diz para vocês que isso é inevitável, que só tem esse jeito mesmo. Oi? Não, mas aqui já está... eu não botei isso em lugar nenhum, né? Muito bem. Mas eu defini o espaço justamente porque isso era a condição, talvez zero, não sei. Zero. É que para todo ômega, eu tenho que a xt de ômega, essa trajetória aqui, né, pensar como uma função de t, pertence àquele espaço D que eu defini lá. Obrigado. Isso aqui é fortemente usado na prova. Oi? Ele perguntou se não precisava pedir que as trajetórias fossem Cadillac. Precisa. Quer dizer, precisa no sentido que você... Para isso daqui dar uma variável aleatória bem comportada e coisas desse tipo, você precisa de algum tipo de regularidade de trajetória. Bom, isso aqui é um ínfimo, né? Vamos tentar... Primeiro, vamos provar que isso é uma variável aleatória, entre outras coisas. A gente precisa fazer isso, né, em algum momento. E então a gente vai ver isso agora, certo? O que é? Pode, claro. Essa aqui? Isso aqui é FT mensurável, né? Isso não é tão óbvio, mas olha só, o que você está fazendo? Bom, vamos chamar de f de, sei lá, y, a py de xs pertence a E. Eu te pergunto que se essa função é mensurável como função de V em R. Isso aqui é uma função bem definida, tá certo? Bom, eu afirmo que ela é mensurável. Isso é o meu celular tocando. Eu esqueci de desligar. Vocês veem como é bom ter um toque pouco ortodoxo de celular, né? Ele toca e você sabe que é o seu.
Essa função é mensurável pelo motivo mais simples de todos, que ela é uma função de um conjunto finito em R, tá certo? Quer dizer, não tem o que averiguar aqui, né, para você testar se ela é mensurável ou não. F, a sigma álgebra em F é... A sigma de V é simplesmente o subconjunto de V. E o que é isso aqui, né? Essa probabilidade... Ele é F de xt de ômega. Xt de ômega é ft mensurável. E aí você está compondo com uma coisa mensurável também, então está tudo bem. Certo? Então tá claro isso aqui? Podemos ir para o teorema ou lema? Sei lá, botei teorema, né? Teorema. Esse teorema ele é bem bobinho, mas quer dizer, foi importante o Rangel ter feito a observação que ele fez, que eu tinha esquecido de botar um item, que é que, porque a gente vai usar o fato que o processo é Cadillac, né? Oi? Posso botar, se você quiser, eu posso botar assim. 0, e aí está resolvido. E aí deixa eu botar sob a medida px aqui. Mas devia ter posto isso aqui de qualquer maneira, tinha que se passar. O que esse teorema está dizendo? Está dizendo o seguinte, que existe uma constante qx maior do que 0. Tal que para todo t maior ou igual a 0, a probabilidade x da t ser maior do que um tzinho é igual a e menos qx do t. É isso aqui que a gente quer provar. Oi? Do jeito que a gente está definindo, não. E isso tem a ver com ser Cadillac, como a gente vai ver. Se o parâmetro é 0, né, isso aqui está dizendo basicamente que a variável t está concentrada no ponto 0. Mas isso corresponderia a uma descontinuidade, pelo jeito que a gente está definindo as coisas e pela exigência que é Cadillac. A média ou a inversa? Oi? A média é... Ah, não, tudo bem, tá certo. Então não pode ser... Bom ponto, pode ser infinito. Obrigado. Eu posso ter... Não, mas tá, peraí, tô falando... Vamos ver se eu estou falando certo. Não, pode ser 0, exatamente. E aí, se você tiver qx igual a 0, isso ocorre sem somente ser a probabilidade em x de xt ser igual a x para todo t maior ou igual a 0 é 1. Isso aqui pode ocorrer sim. Qx igual a 0 quer dizer que a probabilidade de t ser maior do que t é sempre 1, tá certo, que o t grande é infinito. Isso. E a interpretação que a gente vai dar aqui, então, bom, isso é mais uma coisa que eu tinha esquecido. Observação aqui importante é que se o q de x é igual ao infinito, então a gente interpreta t como sendo infinito quase certamente. Você está dizendo o seguinte, uma variável aleatória exponencial com parâmetro... Não, desculpa, q de x igual a 0. Uma variável aleatória exponencial com parâmetro igual a 0, a gente interpreta como uma variável que é quase certamente infinita. Infinita, quer dizer, a variável. Então tá. Bom, vamos observar primeiro então a prova. Tem várias partes, é bom a gente fazer tudo devagarinho, pelo menos uma vez na vida. Primeira coisa é que t é uma variável aleatória, de fato. E aí a gente vai usar a seguinte coisa, olha só. E aqui a gente vai usar o fato que as trajetórias são Cadillac.
Então, como é que a gente testa isso aqui? Bom, vamos olhar o evento T maior do que T. Isso aqui é o conjunto de todos os ômegas. Bom, isso aqui para um T fixo, né? É o conjunto de todos os ômegas, tais que xt de ômega, bom, tal que xs de ômega é igual a x0 de ômega para S menor ou igual a T. Né? E isso não é claramente um evento, né? Isso aqui você está tomando uma interseção, é que eu posso escrever assim, interseção sobre S pertencente ao intervalo fechado 0T, do evento de ômega, zinho ômega grande, tal que xs de ômega é igual a x0 de ômega. E aí o problema disso aqui é que é não enumerável, né? Se a interseção fosse enumerável, a gente sabia que isso era um evento. Mas, de fato, a gente tem isso aqui, que é, bom, como a gente sabe, né, que essa trajetória aqui pertence àquele conjunto de trajetórias boas, né, que a gente botou lá, trajetórias regulares. Então, se, por exemplo, xs a gente vai ter xs de ômega é igual a x0 de ômega para todo S menor ou igual a T, se e somente se a gente tem essa igualdade x0 de ômega para todo Q menor ou igual a T racional e para Q igual a T. O que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo o seguinte, as minhas trajetórias, como eu tinha desenhado aqui em branco, né, elas são, a gente sabe que se o processo toma um certo valor num ponto, ele toma esse valor no intervalinho à direita desse ponto. Isso é parte da definição aqui. Ou seja, vamos dizer, né, vamos imaginar, vamos olhar uma trajetória que não satisfaça essa condição, que dê um pulo, que ela saia de zero, que saia da posição inicial, né? Então seria uma trajetória, vamos dizer que o T está aqui, e aí você tem, deixa eu apagar isso aqui só para não embaralhar. Essa trajetória aqui, ela saiu do estado inicial antes do tempo T, né? Então tem esse ponto aqui, que eu não sei se é racional ou não, onde ela mudou de valor. Então esse S aqui, né? Mas então eu sei também que existe um Qzinho racional aqui, onde o valor da trajetória é o mesmo que esse, portanto é diferente do tempo zero. Isso funciona para qualquer S estritamente menor do que T. Eu sempre consigo achar um Q racional. Mas eu tenho que incluir também o Q igual a T nessas coisas, porque eu posso ter um salto exatamente no tempo T. Embora a gente vá ver depois que a probabilidade disso é zero, a gente tem, em princípio, que incluir essa possibilidade. Então, de novo, né? Bom, se eu botasse T maior ou igual a T, aqui era mais fácil, talvez. Eu posso fazer isso. Mas facilita um pouquinho a vida. Então, faço aqui, boto T aberto. Como a gente tem isso aqui, isso vai valer para todo S menor do que T, se e somente C vale para todo Q menor do que T. Racional. E aí eu não preciso tomar essa parte. E o que isso quer dizer, né? Isso quer dizer o seguinte, que aqui eu posso botar essa interseção sobre esse conjunto. Então, de novo, a única ideia que a gente está usando é que para você ter um salto aqui nesse intervalo, né? Ou seja, tem algum ponto onde o valor do processo é diferente do valor inicial, mas então como esse ponto, agora a gente botou S menor do que T, né? Como esse ponto está à esquerda de T, estritamente, a gente consegue achar um racionalzinho aqui entre os dois e tal que o valor do processo ainda seja o mesmo aqui. O que está dizendo é basicamente que você nunca, se só
aqui o problema é que você não está olhando para todos os S menores do que T. Mas isso só resultaria num problema de fato se você pulasse para um estado diferente no tempo S e imediatamente depois voltasse para o mesmo estado inicial. Isso não ocorre, porque por causa dessa propriedade. O que a gente está dizendo, né? Que você lembra que essa sequência aqui é crescente? Talvez eu devesse acrescentar o adjetivo aqui que para garantir o que a gente está falando. É estritamente crescente, né? Então, toda vez que o processo muda de estado, né? Você está num desses TI-1 aqui. Então, vai ter um intervalinho de medida positiva, né? Em que você ainda vai estar no mesmo estado. Então, esses eventos aqui todos são interseções de coisas mensuráveis, interseções enumeráveis de coisas mensuráveis e, portanto, são mensuráveis. De fato, dá para provar que esses caras estão na sigma-álgebra FT também. Até numa sigma-álgebra um pouquinho menor do que a FT. Que tem a ver com a probabilidade de ser um tempo de parada, mas isso a gente não vai fazer agora. Tá, por que a distribuição disso é exponencial, né? Vamos observar duas coisas. Por que vamos chamar de, bom, eu já tinha escrito uma FT, H de T sendo a PX de T maior ou igual a T. Bom, maior é igual ou maior não faz diferença nenhuma aí. Vamos botar maior, então, para ficar mais fácil. Bom, qual é o valor? Isso aqui, então, para T maior ou igual a zero. Qual é o valor dessa função em zero aí? Isso. Normalmente, quando fica essa pausa grande, assim, você pergunta qual é o valor de alguma coisa, é para responder ou 0, ou 1, ou π. Ou algum número algébrico em π. Mas então é 1, por sorte. Essa função aqui, a gente vai mostrar... Bom, ela é contínua? Todo mundo concorda que ela é contínua? Vamos dizer. Ela é contínua? Será? Tem um teorema conhecido que diz o seguinte. Bom, isso eu estou dizendo, por enquanto a gente não provou nada aí. Mas, na verdade, a gente não vai provar isso aqui diretamente. A gente vai usar... A gente tem um teorema que diz o seguinte. Um fato. Hã? O que foi? Isso, Não, a gente pode provar aqui, não tem nada demais nele. Se você tem uma função h de R mais em R, que é... A gente não... Bom, na verdade, a gente vai usar uma forma mais fraca desse teorema aqui. Então, deixa eu botar aqui. Tá. Mensurável. Não negativa. Bom, mensurável com h de 0 igual a 1. Com h de t mais s igual a h de t, h de s para todos t e s maiores ou iguais a 0. Então, a gente tem que h de t... Bom, existe um Q maior ou igual a 0. Vou botar aqui, entre 0 e infinito. É tal que h de t é igual a e menos qt para tudo t. Isso aqui é um critério para alguma coisa ser exponencial. Exceto que esse critério inclui o caso em que q é igual a 0, inclui o caso em que q é igual a infinito. O caso que q é igual a infinito não é muito
muito interessante, né? Para q igual a infinito, eu estou interpretando que 0 vezes infinito é 0 aqui. No caso em que q é igual a infinito, então h de 0 é 1, que você vai ter 0 vezes infinito aqui, e h de qualquer número positivo é 0. O que é fácil ver que satisfaz essas propriedades todas aqui. Não é isso? Você tomar uma função que vale 1 em 0 e 0 em qualquer número positivo, ela satisfaz isso aí, bonitinho. Né? Porque se você, por exemplo, tomar h de 0 mais um número positivo, vai ter um desses termos que é 0 aqui. Então, bom, como é que você prova esse teorema? Não é muito difícil, não. Tem que fazer algumas coisas que são... Deixa eu botar aqui. Oi. O que poderia ser negativo também. Deixa eu ver. Bom, exceto que não, eu vou tirar essa possibilidade que fica um pouquinho mais fácil da gente fazer a prova aqui. Decrescente, mensurável, blá. E aí facilita a minha vida. Porque aí, bom, aí é menos uma coisa para eu considerar. Esse é um teorema mais ou menos crível, né? Mas não é difícil de provar também. A gente prova assim. Bom, tá, deixa eu primeiro dizer aqui que... E aí, de fato, aqui deixa eu dizer... Aí eu nem preciso da hipótese ser mensurável. Porque uma função decrescente, ela é mensurável sempre. Né? Ou não crescente, né? A gente sabe que as funções monótonas elas sempre são mensuráveis, então não tem muito o que considerar. Prova. Bom, deixa eu só dizer então aqui. Aqui a gente precisa de H contínua, de fato isso vai sair da prova, porque, bom, ou quase vai sair. E aí deixa eu dizer, de posse daquele teorema ali embaixo, a gente vai ter então que H de t é igual a E elevado a menos QT, ou QXT, mantendo a notação de baixo. E o que o teorema pede para a gente excluir, lembra que o teorema permitiu a gente ter o Q igual a 0 por causa da observação do Gerardo, que talvez o processo fique sempre no mesmo lugar. Nesse caso, Q é 0. Essa variável exponencial é quase certamente infinita. Agora, o teorema não permite o infinito. E por que não permite, né? Porque a gente vê o seguinte, nota que a H é contínua em 0. A nossa H é contínua em 0. Porque se você tomar uma sequência Tn indo para 0, né, isso implica os eventos t maior ou igual a Tn convergem para cima para o evento t maior ou igual a 0. Certo? Então as probabilidades convergem, né? Então você vai ter que f de Tn converge a f de t. E a gente viu que quando a única solução possível né, a gente consegue então, quando você tem o Q igual a 0 aqui, não, desculpa, o Q igual a infinito aqui, a gente vai ter uma função h que vale 1 e 0 para qualquer número positivo. É uma função degrau. Então, vou botar aqui, mais Q de x diferente de mais infinito, porque pois h é contínuo em 0. Então, no nosso caso particular, a gente consegue excluir o caso em que de x é igual a mais infinito. E como é que a gente faz esse resultado aí agora? Esse resultado a gente tem o seguinte. Bom, esse aqui, né? Bom, vamos lá. Prova do teorema. Sim. Primeiro vamos provar... Aqui eu tenho mais uma coisa que eu preciso, né? Quer dizer que eu tenho que provar isso aqui.
certo? Então, e como é que eu provo isso? A gente tem que, bom, eu quero provar isso aqui e depois provar esse teorema que então resulta em tudo. Então, intuitivamente é bem fácil escrever isso aqui. Mas é importante a gente fazer para ver o que se usa, né? Bom, vamos observar então. Eu vou tomar esse intervalo de t mais s, que é o intervalo que a gente quer considerar aí. Tem o t, que tem t mais s. A probabilidade de t ser maior ou igual a t mais s, ela é a seguinte coisa. Ela é igual a a probabilidade, vamos lá, de t maior ou igual a t, e para todo S' menor ou igual a S, você ter x de S' igual a x de zero. Desculpa, x de t mais S' igual a x de zero. Aqui para todo S menor ou igual a S'. Certo? Vê se vocês concordam com isso aí. A gente vai querer x de t ali. E vamos ver. Ah, mas espera aí. Eu tinha posto o que aqui? Não, nesse ponto aqui faz diferença, na verdade, se eu ponho t maior ou igual a t ou t maior do que t aqui. Porque eu acho que eu tenho que botar t maior do que t aqui. Para poder garantir justamente que em x de t, o x de t é igual ao x de zero, que é o x. Então tá. Não, então eu vou ter que fazer uma... E aqui... Isso, não, mas não é isso, né? E aí, mas de qualquer maneira, aqui é importante, porque aqui eu tenho o seguinte. Bom, tá. Então aqui tem uma modificação para fazer na prova, em virtude disso. Que é a seguinte. Eu preciso da desigualdade estrita, isso vai me facilitar ali, só que isso me dificulta um pouquinho aqui. Eu tinha um argumento para dizer que esses eventos crescem para alguma coisa e, portanto, a H é contínua, né, em zero. Bom, isso continua valendo. Isso aqui ok. Então, f de Tn vai para f de t, de zero. Mas o que não é óbvio agora é isso aqui. Por que a probabilidade do t ser positivo é 1? Tá certo? Por que a probabilidade de t ser positivo é 1? Isso, de novo, tem a ver com o fato da função secar de lag. A gente está olhando, né, para a trajetória que ela não pode mudar de valor instantaneamente. Então, a gente sabe que para... Bom, tem a ver com... Vou botar isso aqui. Sai do fato que as trajetórias estão em D. Por quê? Né? A gente sabe que a trajetória do processo ela é tal que o valor que ela toma em zero, ela vai tomar à direita de zero também por um intervalo aberto. E isso significa que existe um epsilon tal que o valor de x de epsilon é igual ao valor de x de zero. E não só isso, né? O valor é igual no intervalo todo entre zero e epsilon. Mas então isso significa que essa variável aqui é maior do que zero sempre, né? Não é nenhuma questão de a probabilidade de ser 1. O evento t maior do que zero é todo o espaço. O que a gente pediu como parte da definição de processo de cadeia de Markov que as trajetórias fossem sempre, tivessem sempre nesse espaço D. Então agora fica um pouquinho mais fácil aqui. E a gente vai descrever isso assim. Então, vai escrever probabilidade de t maior do que t. E além disso, que para todo S til pertencente a 0S, você tem que x de t mais S til seja igual a x de zero. Tá certo? Então, isso aqui eu estou pedindo. Bom, primeiro eu não quero ver mudança nenhuma no intervalo entre 0 a t. Fechado. Agora, além disso, eu quero continuar a não ver mudança nenhuma até o tempo t mais s.
certo? Então está dizendo isso aqui, né? O processo é constante nesse intervalo e constante nesse aqui também. Mas então isso é a mesma coisa que pedir isso aqui, probabilidade de T maior do que T. E lembrando, né, o estado inicial é X, né? Então eu vou botar esse estado inicial na jogada aqui, porque a gente sabe que sob a medida Px, esse x0 é quase certamente igual ao x. Então vou dizer aqui que para todo S til, para toda S' pertencente a 0S, você tem que x de S', T mais T é igual a x. Tá certo? Ok. Agora, eu quero usar a propriedade de Markov para quebrar esse evento aí em duas coisas. Como é que a gente vai fazer isso? Bom, primeiro a gente tem que botar as coisas na ordem devida. E vamos observar o seguinte. Eu vou usar de novo aquele truque de, ao invés de olhar os pontos todos, olhar só pontos racionais ou qualquer coisa desse tipo aí para reinterpretar essa condição aqui, né? Então, tome um conjunto D contido em 0S, vamos chamar DS, contido em 0S, denso, enumerável, com S pertencente a esse conjunto. Então isso aqui eu vou reescrever como a probabilidade que a gente quer aqui de T maior do que T mais S é a probabilidade em X de T maior do que T interseção de I igual a 1 até infinito. Tá, e o DS tem que dar um nome para os elementos dele, que são, sei lá, SN. É a probabilidade de X de SN mais T igual a X. Então, estou só dizendo aquela mesma história que eu posso trocar o intervalo para um subconjunto enumerável. Eu tenho que me preocupar em ter o extremo direito aqui só porque eu só tenho continuidade à direita, né? E agora isso aqui é uma interseção, então isso aqui eu posso escrever como limite em n grande para infinito de px tal, t maior do que t, interseção n igual a 1 até n grande, x de Sn mais t igual a x. Só porque isso aqui é uma interseção, é uma sequência decrescente de eventos, né? Converge para essa. Como é que você calcula essa probabilidade aqui? Bom, essa probabilidade, ela, na verdade, a gente vai calcular, nesse caso específico, vai calcular usando a propriedade forte de Markov várias vezes. Aqui. E como é que a gente vai usar isso? A gente vai, bom, várias vezes não, a gente vai usar da seguinte maneira. Não é propriedade forte, perdão, propriedade fraca, né, para começar. Vamos primeiro pegar o caso n igual a 1, que é o que se parece com a hipótese que a gente viu. E ele é o seguinte, a gente vai ter a probabilidade em x de t maior do que t, inter x de S1 mais t igual a x. Ok? Aí você faz o quê? Você escreve isso aqui, e essa conta é bem típica de cadeia de Markov, né? T, indicador, xS1 mais t igual a x. Até aqui não fiz nada demais, né?
Mas eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou observar uma coisa que eu já tinha dito antes, que eu não cheguei a escrever, que esse evento aqui, ele pertence a sigma álgebra FT. Sigma álgebra FT é o que diz que acontece com o processo até o tempo t. Acho que intuitivo isso é, né? Você pergunta. Eu estou olhando o evento do processo não ter mudado até o tempo t, incluindo o próprio tempo t. E aí você escreve uma interseção, tipo aquelas que a gente fez ali, e vê que isso é verdade. Tá certo? Bom, quando eu tenho uma sigma álgebra aqui, né, eu fico tentado a botar a esperança condicional aqui. Então eu fico é x, um indicador de t maior do que t, probabilidade condicional sobre a medida x do evento x S1 mais t igual a x a dft. Agora, essa probabilidade condicional é um tipo de coisa que eu sei calcular por causa da propriedade forte de Markov. Da propriedade fraca de Markov, perdão. Eu estou só perguntando, olha só, eu estou condicionando na sigma álgebra FT e estou perguntando o que acontece com o processo num certo instante de tempo que vem depois disso. Tá certo? Então, eu tenho aqui pela propriedade fraca de Markov, um dos axiomas lá, uma das partes da definição, eu tenho isso aqui. Tá certo? Agora, no evento t maior do que t, eu sei que xt é igual a x0. Certo? Oi, diga. Ah, já caí. Isso, obrigado. Então, nesse evento aqui eu sei que xt é igual a x0. Certo? Então eu posso botar x0 aqui. Bom, mas como o x0 então é igual a x nessa medida que eu estou considerando, a gente vai ter, eu posso reescrever aquilo tudo lá de cima, um indicador de t maior do que tzinho, probabilidade em xzinho de x de S1 ser igual a x. Certo? Então já ficou uma coisa que a gente tem uma cara que a gente sabe manipular aqui. E de fato eu posso escrever aqui também, botar, se eu quiser, eu chamo esse cara de x0 porque não faz diferença, né? De novo, sob essa medida, o x0 e o x são quase certamente a mesma coisa. Tá, e esse aí é só um caso daquele ali, né? Para fazer o mais geral, que seria olhar N interseções, tem duas alternativas. Deixa eu fazer uma que é, digamos assim, a mais braçal, ou esboçar uma que é a mais braçal, e deixar a outra para vocês pensarem. Não, na verdade não, vou fazer a que é menos braçal. Por que eu vou fazer a mais braçal? Não tem porquê. Vocês aqui são jovens, podem trabalhar. Em geral é o seguinte, é uma consequência da propriedade fraca de Markov, é o seguinte. Imagina que você olha para uma coisa desse tipo aqui. Você toma números S1 menor do que S... Bom, entre 0 e N grande. E aí você quer saber a probabilidade condicional de um evento desse tipo aqui. E eu vou botar aqui um xzinho. Qual é a probabilidade condicional disso da FT?
Então, do jeito que eu defini a propriedade fraca de Markov, ela perguntava a distribuição do que acontece num determinado tempo depois de t é a mesma que se eu tivesse começado o processo de xt. Aqui eu estou olhando uma sequência de pontos. E isso daqui, o que eu afirmo, bom, para um x aqui, um xi aqui, eu afirmo que isso daqui é exatamente a mesma coisa se você botar o xt, bom, aqui botando ômega, bota o xt de ômega aqui e pergunta qual é a probabilidade do processo estar no ponto x1, no tempo S1, no tempo x, no ponto x2. Bom, aqui tem um i que não devia ser i, né? É nzinho. Isso. E como é que você prova isso? Bom, a forma mais fácil é a indução nesse n grande aqui. Então, eu estou basicamente dizendo o seguinte, se eu faço não uma pergunta sobre o futuro do processo depois de t, mas eu faço n perguntas, a resposta continua sendo do mesmo tipo. Eu vou fingir que o processo começa do ponto xt e vou responder essas perguntas a partir daí. E aí, o que isso resulta no nosso caso? No nosso caso, você tem sempre, você reproduz essa conta aqui. Bom, vou botar aqui, no nosso caso. A gente vai ter, então, px t maior do que t, interseção n igual a 1 até n grande, de x de t mais si igual a x. Foi esse evento que a gente botou lá para pesquisar. E bom, tudo bem, os SIs talvez não estejam ordenados como estão aqui, né, mas essa ordem não é muito importante. E aí o que vai acontecer? A gente pode fazer a mesma conta que a gente já fez. A gente vai botar aqui uma esperança condicional, né, de um produto de indicadores. Um indicador do t maior ou igual a t e outro indicador da interseção. Vamos fazer isso. Vai ficar bonito. Então vai ficar aqui x do indicador de t maior do que tzinho, probabilidade de x da interseção dado ft. E aí o que isso daqui te diz é que você pode tirar o condicionamento, fazer o condicionamento cair, como disse o Lucas. Eu gostei dessa frase, não sei porquê, o condicionamento caiu. E aí você bota o xt aqui, né? Mas aí qual foi o nosso raciocínio? Quando você bota o xt aqui, dentro desse evento, xt é igual ao x0, que é igual ao x. Bom, só vamos lembrar aqui. Ainda tem esse lemazinho para mostrar. E aqui, então você fica com x indicadora de t maior do que tzinho, probabilidade xt da interseção n igual a 1 até n, xt mais sn igual a xzinho. O condicionamento caiu. Aí você observa que xt igual a xzinho quase certamente. Bom, x0 igual a xt igual a xzinho. Vou botar aqui. xt igual a x quase certamente sob a medida px, né? Então ficou aqui x. Bom, tá. No evento t maior do que t. T maior do que tzinho. Então você fica com px n igual a 1 até n. Aqui você caiu o t também, né? E aí você observa que no fundo o que você ficou foi um produto de probabilidades, né? Talvez devesse ter fechado a conta lá bonitinho, mas isso daqui não é mais aleatório. Isso aqui é uma variável, uma coisa fixa, né? Não depende mais de nada aleatório aqui. Então, se você puxa essa probabilidade para fora, você fica com px t maior do que t vezes px interseção de n igual a 1 até n
xsn igual a x. E aqui você pode, como eu falei antes, botar o x0 também, que a gente sabe que não faz diferença. Mas agora o que isso quer dizer? O interesse da gente é mandar um n para infinito, né? Quando a gente manda n para infinito, um n grande para infinito, lembra, né? O conjunto dos SNs ele é denso no intervalo 0s, e inclui o extremo. Né? Então, esse evento aqui, essa sequência de eventos, ela é decrescente e ela converge para o evento t maior do que s. O que eu estou dizendo de outro modo é, eu tenho esse conjunto de pontos aqui, tenho o intervalo 0s, e aí eu estou dizendo que em todos os instantes de tempo nesse conjunto denso, que inclui o S aqui, esse é o ds, né? Eu estou olhando para o evento em que todos esses instantes de tempo eu continuo no mesmo estado inicial. Como esse conjunto é denso, esse evento aqui, na interseção de todos esses caras, é exatamente pedir que o processo não mude de lugar. Então essa probabilidade aqui, quando n vai para o infinito, ela converge para isso. E aí, finalmente, a gente tem o que a gente queria. Né? A gente volta aqui nesse limite. E aí a gente descobre que isso aqui é exatamente o px de t maior do que tzinho, px de t maior do que s. Voltando tudo, né? Quer dizer, usando, a gente calculou essa probabilidade sem tomar o limite, como isso aqui. Aí a gente tomou o limite para observar, então, aqui quando você pede que isso vale para todos os pontos de um conjunto denso nesse intervalo, que inclui esse extremo, é a mesma coisa que pedir que o processo não mude de lugar nesse intervalo. Então, a gente está pedindo que o tempo t seja maior do que s. E a gente deduz aquilo que a gente queria mostrar, né? Que era aquela função h que a gente definiu antes, que já ela satisfaz essa propriedade de produto aqui. E aí falta o lemazinho lá. O lemazinho era aquele tem uma função mensurável que satisfaz essa propriedade de produto. Não, a função decrescente satisfaz essa propriedade de produto. Ela tem que ser exponencial de alguém. Certo? Vamos ver. Então, deixa eu botar o lemazinho aqui. O que é que você tem? Uma H. Bom, R mais fecho, para esclarecer que tem um zero. Decrescente. Tal que para todo t e s maiores ou iguais a zero, h de t mais s é igual a h de t vezes h de s. Então, existe um Q pertencente a zero mais infinito, tal que h de t, bom, tal que para todo t, maior ou igual a zero, h de t é igual a e menos qt. Então isso aqui foi ok. Oi? Ah, sim, falta fixar que seja zero, que h de zero é 1. Isso. Eu acho que na verdade isso vai sair, porque se você, mas aí é mais chato, porque você tem que exigir alguma coisa. Não? Oi? Naquela probabilidade, do jeito que a gente escreveu, dá para provar que é contínua, porque a gente está supondo o quê? Como é que é? Eu acho que dá para provar diretamente, sim. Não, dá para provar a continuidade à direita disso aqui. Porque isso aqui é como se fosse a função cumulativa de distribuição, só que você está olhando 1 menos ela. Né? A probabilidade de t menor ou igual a t, t grande menor ou igual a t, é contínua em t. Então ela é de contínua à direita.
mas você não sabe ainda que ela é contínua dos dois lados. Isso vai sair da prova, né? Mas a gente não sabe disso ainda. E usando a propriedade de Markov e Kronecker, dá? Não, dá porque... Bom, deixa eu pensar. Não, dá porque se você prova que... A gente vai usar alguma coisa parecida com isso agora. A gente vai... Por que a gente vai usar alguma coisa parecida com isso agora? Deixa eu lembrar. Não, acho que a gente vai... Se não fosse contínua, basicamente o único jeito que essa função tem de não ser contínua, ela cair direto para zero. É isso que a gente vai provar. Então, porque você está dizendo o seguinte, se ela não é contínua, então tem intervalo, né? Quando a gente está pegando função decrescente, tem um intervalo em que só aumentando o t um pouquinho, o valor da h cai para um certo hiato. Isso, por essa propriedade de produto, você pode transferir isso para zero. A gente vai usar então esse raciocínio agora, tá certo? Vamos então aqui, prova. Como a h é decrescente, isso implica que o conjunto de descontinuidades dela, vou chamar de D caligráfico, esse conjunto aqui é enumerável, né? No máximo é enumerável. Certo? E aí você... de fato, acho que nem precisa disso. Vamos pensar, peraí. Não, acho que nem precisa disso. Eu ia fazer uma prova mais complicada que era só provando, usando mensurabilidade, mas mensurabilidade ia ser mais difícil que isso também. Bom, porque você tem o seguinte, vamos... Então, tá, vou fazer o seguinte. Bom, fixa... Esquece isso aqui. Então... Vou fazer bem dramático, né? Senão ninguém esquece. Bom, nem assim esquece. H de t é H de t sobre n elevado a n. Está claro, não? Só porque você usa essa propriedade aqui n vezes, né? Agora a gente vai fazer... Então, a gente vai observar o seguinte. Se a sequência H... Vamos lá, tem duas coisas a fazer. Vamos supor aqui primeiro... Tome um t maior do que zero. Certo? Isso. Vamos supor... bom, aí você observa aqui que h de t... h de t igual a h de t sobre n elevado a n. H de t sobre n é uma sequência peraí, eu tô esquecendo de alguma coisa, não? Não estou esquecendo de nada. Isso aqui é uma sequência de números reais, uma sequência não decrescente de números reais, né? Porque H é não crescente, né? E a gente sabe que H, então, IT sobre N mais 1 é menor do que T sobre N. Então a gente sabe que a função H só pode crescer nessa direção. Em particular, quando eu olho H de
t, h de t sobre 2, h de t sobre 3, esses valores só podem crescer, não podem diminuir. Então isso dá... Tem 3 coisas que podem acontecer com essa sequência. E a gente tem que descobrir o que acontece em cada... Bom, então são 3 possibilidades. H de t sobre n pode ser 0 para todo n. Isso não está proibido aqui. E a gente vai ver o que acontece em cada um desses casos, né? H de t sobre n pode convergir para mais infinito. E h de t sobre n pode convergir para um certo valor a maior do que 0. Estou dizendo o seguinte, bom, a sequência crescente ou não decrescente, ela tem que convergir para alguma coisa que pode ser infinito, né? Então isso está coberto pelo item 2. Essa sequência, ela pode convergir para 0 também. Vejamos o que eu estou falando aqui. Ela pode... Por que eu botei a maior do que 0? Isso que eu estou perguntando. Ah, não, tá, isso é besteira, né? Só preciso... Tem uma observação para fazer aqui também. Bom, observação. Para todo t maior do que 0, h de t é igual a h de t sobre 2 ao quadrado, então é maior ou igual a 0. Pronto. Só quero dizer, não quero ter que considerar número negativo aqui. E aí, bom, agora sim. Eu tenho uma sequência que ela pode estar constante ou subindo. Pode ser que ela valha 0 para todo n. Se em algum ponto ela valer mais do que 0, eu sei então que o limite dela não pode ser 0. Então o limite vai ser mais infinito ou vai ser um número positivo. Certo? E a gente vai ver algumas coisas a respeito disso. Certo? Vamos pegar o caso 1. Nesse caso, a gente vai ter o seguinte, para todo S maior do que 0 que você escolher, a gente tem que existe um N, tal que T de N é menor do que S, né? E então, H de S é menor ou igual a H de T de N, T sobre N, que é igual a 0. Mas a gente já viu que isso aqui é maior ou igual a 0 também, né? Então a gente está deduzindo aqui que H de S é igual a 0 para todo S maior do que 0. Isso está ok porque o nosso teorema permite isso, né? Se a gente tomar o Q que é mais infinito, a gente tem uma função H que vale 1 em 0 e que vale 0 em qualquer outro ponto. Esse é o caso Q igual a infinito. Agora a gente vai ver esse segundo caso também, que é o outro caso degenerado. É o caso em que o Q vale 0. Eu falei certinho isso? Tá, isso, o caso 2, então... Bom, na verdade, peraí, vamos ver. Caso 2 significa, então, que... Bom, existe um N... tal que H de T sobre N é maior do que 2. Isso já é o suficiente, certo? Para o que eu vou fazer. Ele implica isso aqui. Na verdade, esse caso não é degenerado, esse caso não existe. Porque isso aqui implica que H de T é maior ou igual a 2 elevado a N, para esse N aqui. Bom, se você quiser, pode tomar um N explícito aqui, sei lá, qualquer. E isso daqui não está certo, né? Porque por outro lado, a gente tem
que h de t é menor ou igual a h de 0, porque a h é decrescente e isso aqui é 1. Então, nesse caso, na verdade, é contraditório. E deixa eu fazer uma observação aqui, que isso está, de fato, a contradição ocorre. Isso vai ser útil para o próximo caso, que é o último. H é decrescente. Está escrito isso aqui, né? Bom, não necessariamente de forma estrita, mas ela é não crescente. Ela é monótona, não crescente. Não, alguma coisa está... Essa sequência é não decrescente. Essa sequência de números reais aqui é não decrescente. E é justamente porque eu estou pegando a h, que diminui, mas eu estou calculando ela numa sequência de números que está indo para a esquerda. Assim, dada essa confusão, essa mistura de ordens, é bem possível que eu tenha escrito besteira em algum lugar e vocês fazem bem de me alertar, mas eu acho que nesse lugar está tudo bem. Bom, então, a contradição implica o seguinte, que para todo n natural, h de t sobre n tem que ser menor ou igual a 1. Tá certo? Do mesmo jeito que se eu tiver um h de t sobre n maior do que 1, né, vamos dizer 1 mais depsilon, então aqui eu vou botar h de t maior do que 1 mais epsilon elevado a n, que é maior do que 1. Então não pode ser. Bom, o mesmo raciocínio, né? O mesmo raciocínio implica isso aqui. E agora vamos pegar o caso 3. O caso 3 é o mais tranquilo. A gente tem o seguinte, que h de t sobre n converge para um certo a, que é maior do que 0. Então, a gente... Isso. A é menor ou igual a 1 pela observação ao lado. E a gente tem o seguinte, que... Bom, vamos... Vamos olhar aqui. Tá. Vamos escrever A. Então a gente sabe como o A está maior ou igual a 1 e menor ou igual a 1 e a gente sabe que esse A é estritamente maior do que 0 também. Isso é importante para a gente porque a gente já excluiu o caso em que o limite é 0 lá. Então esse A aqui ele é exponencial de alguém, onde esse alguém está entre 0 e mais infinito, excluindo mais infinito. O caso mais infinito foi o primeiro que a gente cobriu. Agora a gente quer provar então, quer dizer, a gente tem isso aqui, né? A gente tem que h de t é o limite de, bom, vou botar aqui. H de t raiz de n, a raiz enésima disso aqui, que é h de t sobre n, converge para e elevado a menos q, quando n vai para infinito. Mas isso não é exatamente o que a gente quer uma igualdade aqui, né? Não é isso? Então vamos olhar para essa... Tem várias coisas para a gente fazer aqui. Primeira coisa a observar, a gente fixou um t só, né? Eu quero mostrar que esse limite não depende do t que a gente escolhe. Se eu tivesse começado de um t' diferente, eu ia ter que chegar à mesma coisa. Tá certo? E vamos ver por quê. E deixa eu fazer a seguinte observação também. Aqui a gente tem a seguinte desigualdade. Observa como
HTN é decrescente, né? É crescente, quer dizer? Não, desculpa, é crescente, então é isso aqui. De fato, a gente sabe que essa sequência aqui, que a gente sabe que converge, ela converge para cima, como a gente já falou. Então, a gente tem que HT é menor do que E elevado a menos Q. Bom, HT1 sobre N é menor do que E elevado a menos Q. Ah, e esse Q não é o Q que eu quero, peraí. Esse Q eu quero isso aqui. Quero elevado a menos Q vezes T. E eu tenho direito de fazer isso, né? Porque eu tenho um número positivo. Eu quero que a função... Não, peraí, o que eu estou falando? O A... Não, eu estou fazendo alguma besteira aqui, né? Não, eu estou fazendo alguma besteira aqui. Peraí. Não, o A tem que ser 1. Eu estou falando besteira. O que eu estou fazendo? Vejamos. Não, porque você pode ter... Se você tiver continuidade em zero, isso ajuda. Mas você não precisa porque a gente exclui esse caso. Esse é o caso justamente que o Q é igual a mais infinito, né? Mas não, eu estou fazendo alguma besteira aqui. Isso, mas... isso eu não estou fazendo nada demais, eu só estou mandando para 1. Não, eu estou fazendo uma prova completamente inútil aqui. O que eu quero é outra coisa. Eu quero escrever... vejamos. Tá, não, então o que eu quero... Bom, é outra coisa aqui. Eu vou escrever... Tá, deixa eu botar aqui. Eu tenho que H de T sobre N, eu posso escrever como alguma coisa do tipo 1 menos AN e o quê? AN sobre... Bom, tá. Isso aqui eu não estou fazendo nada demais quando eu digo aqui. Isso aqui, escolha N com isso aqui valendo. E aí eu tenho então que H de T é igual ao limite de 1 menos AN sobre N elevado a N quando N vai para infinito. Isso aqui eu sempre tenho direito de achar essa sequência. E agora que eu tenho que olhar... não, acho que eu fiz uma coisa que não tinha nada a ver, mas tudo bem. Porque agora eu tenho que olhar o comportamento da sequência AN. E essa sequência aqui é mais complicada, mas, bom, eu misturei as ideias de alguma forma. Mas a observação principal aqui é que o AN tem que ser maior ou igual a 0, porque H de T sobre N é menor ou igual que o H de 0, que é igual a 1. Posso ter que botar um número maior ou igual a 0 aqui para isso funcionar. Então, bom, e aí eu tenho que o H de T é igual ao limite de 1 menos AN sobre N 1 para N, quando N vai para infinito. Isso é o caso 3 agora? Hã? Isso é o caso 3 aí? Não, isso aqui eu voltei atrás porque eu estava fazendo a demonstração de que o A é igual a 1, que não serve para nada. Eu me esqueci da demonstração que eu tinha que fazer e eu tenho que fazer a demonstração certa, senão eu não provo o teorema que eu quero provar. Eu provo só que a exponencial em exponencial em 0 vale 1. Tá, vamos ver o que eu tenho desse teorema aqui. Eu quero afirmar agora que... Vamos pegar aqui caso 1. A sequência AN é ilimitada. Tá certo? O que caso 1 me diz? Caso 1 me diz o seguinte, que
Se a sequência n é ilimitada, então eu consigo achar uma subsequência que converge para mais infinito. Não é isso? A sequência é limitada por baixo. Então, para ela ser ilimitada, ela tem que ser limitada por cima. Mas aí eu tenho a seguinte estimativa. Tem aquela famosa desigualdade que diz que 1 menos x é menor ou igual que exponencial. Desigualdade que é verdade sempre. Então, se eu botar aqui a nk, isso aqui é verdade. Eu posso levar os dois lados a n, e aí eu fico que h de t, que é o limite em k, de 1 menos a nk sobre nk elevado a nk, estou tomando uma subsequência, né? E isso daqui é menor ou igual que o limite em k da exponencial de menos a nk, né? Eu elevei isso aqui a nk, e isso é zero. Mas esse é o caso que eu estava aqui. Então eu tenho aqui que h de t é igual a zero. E isso implica, aí sim, por aquele raciocínio que eu tinha dado antes, né? Que h de t sobre n é igual a zero para todo n. E isso implica, então, que h de s é igual a zero para todo s maior do que zero. É isso sim, que eu queria provar. Ok, então tá. Oi? Não, porque aqui eu botei elevado a nk, né? Aqui eu só escrevi isso, então se eu botar o expoente agora, eu vou ficar com isso aqui elevado a nk, e aí corta. E aí foi isso aqui. Agora, o caso 2 que eu quero é o seguinte. É o caso em que eu tenho uma subsequência, a n é limitada, e aí eu vou ter uma subsequência convergente. Então, existe uma nk convergindo por um certo a maior ou igual a zero, que é a sequência toda não negativa. E isso, então, o que eu sei aqui? Então, vou fazer várias continhas com isso aqui. Tá certo? Então, vou provar disso aqui primeiro. Bom, o que faz isso aqui, né? Faz isso aqui, olha só. A gente sabe calcular o limite de expressões desse tipo aqui. Quando esse cara converge, a gente sabe que isso aqui converge para o exponencial de menos a. Isso aqui você faz tirando o logaritmo e tal, vendo como a sequência nk converge é limitada, então essa fração aqui vai para zero, você pode tomar o log, expandir em Taylor. Então isso aqui converge para o exponencial de menos a. Então a gente, nesse caso aqui, tem que h de t é isso. Isso para qualquer t positivo que a gente escolher, a gente então sabe que h de t é exponencial de número negativo. Vamos ver algumas consequências disso, tá certo? Consequência número 1. H é contínuo em zero. Bom, isso. H é contínuo em zero. O que significa isso? Significa que... Bom, significa que H é contínuo em zero, mas não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer o seguinte. Bom, como é que você prova que uma função é contínua em zero? Se ela é decrescente, só tem uma alternativa, né? Quer dizer, em princípio, uma função, você prova que ela é contínua pegando todas as sequências que convergem a zero e vendo que o valor de H ao longo das sequências converge. Mas ela é crescente, né? Então, só preciso mostrar que existe uma sequência indo para zero em que o valor de H converge para o que tem que convergir. Diga. Tá, é porque eu defini o A de uma forma estranha, né? Se eu tivesse botado o T aqui, sairia um T lá. Eu faria tudo, apareceria um T lá. Por enquanto, só estou dizendo uma coisa mais simples, né? Mas eu não sei se é o que eu quero. Isso aqui eu poderia, inclusive, ter provado antes, porque... Mas, bom, vai sair aqui também. Se H é contínuo em zero, por quê? Né? Porque se eu tomasse... Eu sei que H de T sobre N
é a raiz enésima disso aqui. É elevado a menos A sobre N, que converge a 1, que é o H de 0. Isso, de novo, como a função é decrescente, basta você mostrar isso aqui. Isso é daqueles resultadinhos de análise na reta, né? Que diz, bom, se a função é decrescente ou crescente, então para você mostrar a continuidade, no caso a continuidade da direita só, né? Porque a gente só tem uma direção. Então tá. Consequência número 2. H é contínuo. H é contínua, bom, vou botar aqui. Se existe um S maior do que zero, tal que H de S é maior do que zero, H é contínuo. E isso, de fato, como é que é? Não, isso aqui já está certo, né? Esse A aqui é um número real, então não preciso botar essa hipótese aqui. H é contínuo. Vamos lá, como é que a gente prova isso? A gente tem aqui um fixo um S maior do que zero. A primeira coisa é você observar que H, como tomando um K tal que S sobre K é menor do que T, a gente tem que H de S é igual a H de S sobre K elevado a K, que é maior ou igual a H de T elevado a K, e isso é maior do que zero. Então, H de S é maior do que zero. Mas então, se eu quero calcular, observe que se eu tenho uma sequência SN convergindo a S, isso implica que existe um N tal que... O que eu quero fazer aqui... Não, tá, eu quero tomar primeiro convergência à esquerda. À direita, perdão. SN converge a S implica o seguinte, que H de SN menos S converge a H de zero, que é 1. E isso implica que H de SN, que é H disso aqui, converge a H de S. Bom, para isso eu nem usei o fato de que é maior do que zero ainda. E tá. E agora eu quero provar o quê? Eu quero provar que... Tá, e se eu tenho uma sequência SN que converge para cima, para S, eu tenho que H de SN mais S, tá, eu tenho isso aqui, que 2S menos SN converge para baixo, para S. Deixa eu ver se eu estou fazendo isso certo. Peraí. Isso. Tá. Aí agora eu tenho também que... Isso. E além disso eu tenho que H de 2S mais SN, H de 2S menos SN é igual a H de 4S, que é maior do que zero. Tá certo? E aí, isso daqui eu posso escrever como H de SN vezes H de 2S vezes H de 2S menos SN igual a H de 4S. E aí eu observo, bom, como eu já sei o resultado quando a sequência converge para baixo, né? Quando converge para baixo eu tenho o que eu quero. Então isso daqui, quando eu mando N para infinito, converge para H de S.
E aqui é maior do que 0, né? Então, passando isso para lá, para baixo, né? Eu vou ter então que... Vamos botar aqui. Limite, então estou no segundo caso aqui. Limite em n quando h de Sn de h de Sn é igual ao limite em n de h de 4s, h2s, h2s menos Sn. Tá faltando um S em algum lugar? Não, é isso mesmo. E aí vai ficar aqui h de 4s sobre h de 2s, h de 2 de s, que é igual a h de s. Bom, tudo isso para provar, então, que se você tem uma sequência convergindo à direita, converge, se tem a sequência convergindo à esquerda, também converge. Então, h é contínuo em todo ponto S. Para que eu usei o fato da h ser positiva? Para poder passar para cá. Isso. Aqui eu só estou tirando uma raiz enésima, né? Que eu sei que h de t sobre n é a raiz enésima de h de t. Aí aqui está tudo bem. Não estou fazendo nada, acho eu, nada ilícito aqui. Mas é... Tá, então agora na verdade tá acabada a prova. Porque agora que você sabe que h é contínuo, basta provar, por exemplo, a gente sabe que fixa um t, a gente sabe escrever quem é. Vamos tomar, para terminar, tome t igual a 1. Aí a gente tem uma série de... Se você tiver um racional aqui, R igual a P sobre Q, a gente sabe o seguinte, que H de P é igual a H de 1 elevado a P. E aí, bom, tem aquele A lá, né, que como o Lucas queixou, esse A não devia ter um T aí. Tá, então agora eu tô dizendo, vamos supor que eu tomei o T igual a 1 desde o início. Então eu sei que H de 1, né, para qualquer número fixo, eu sei que, que isso aqui é um exponencial de alguma coisa. E aí se eu quiser tomar a raiz quiésima, isso daqui, bom, Q mais, né? Isso daqui fica sendo H de 1 elevado a P sobre Q, que é igual a E elevado a P sobre Q. Portanto, para todo R racional positivo, eu tenho que H de R é igual a E elevado a menos a R. E aí, por continuidade, eu estendo a todo o resto. Então, agora sim. Bom, a demonstração saiu toda enrolada, eu não sei. Eu acho que eu guardei a demonstração de uma coisa completamente diferente aqui, que era óbvia, na verdade, né? Mas vamos tentar dar uma ordenzinha antes de encerrar. Bom, o fato primordial é a gente saber como é essa engenharia reversa aqui. A engenharia reversa que diz, bom, vamos começar tomando... O mais fácil seria começar aqui logo com H de 1 sobre N. A gente começa assim, H de 1 sobre N, a gente argumentou que... Primeiro tem aquele argumento, né, observação inicial, que H de t sobre as hipóteses da gente é igual a H de t sobre 2 ao quadrado, que é maior ou igual a 0 sempre. Então a gente sabe que a gente consegue escrever isso aqui e que esse número, na verdade, ele tem que estar entre 0 e n, talvez. A gente sabe que esse número aqui é não negativo, sempre. Então, simplesmente escrevendo essa sequência AN, a gente tem... Bom, deixa eu botar outra observação aqui também. H de t sobre N é a raiz enésima. Fixando o N, a gente sabe que H de 1 sobre N está escrito nessa forma, que o N é um número não negativo. Então, a gente tem uma sequência de números não negativos e, a menos de tomar subsequências, ou ela vai para mais infinito ou ela converge para um número real, não negativo. Então, a gente tem então esses dois casos. No primeiro caso, quando a sequência vai para mais infinito, então a gente conseguiu mostrar, que na verdade que a gente teria mostrado para t igual a 1 aqui, né? Seria que H de 1 é igual a 0. E aí a gente tem então que H de 1 sobre N é 0 para todo N.
E isso implica, então, que H de S é zero para todo S positivo. Para aquele argumento que H é decrescente, né? Se em algum ponto você tem um valor zero, e ela tem que valer menor ou igual a zero à direita desse ponto, mas a gente sabe que ela é sempre não negativa. Tá, esse é o caso 1. O caso 2 é o caso que está para lá. Aí você tem a sequência que é limitada, né? Ela não tem uma subsequência que vai para infinito, então ela tem uma subsequência que converge para um número real bacana. Aqui. E a gente sabe que h de 1, então, é a exponencial desse número aí. É a exponencial de menos esse número. Agora a gente provou duas coisas que a gente poderia ter provado logo no início. Né? Quer dizer, bom, de fato não, essa aqui não. A gente provou, em primeiro lugar, que h é contínua em zero, porque agora a gente tem aquele resultado que diz, né, que uma função monótona, para ela ser contínua, uma função monótona decrescente, para ela ser contínua num ponto, basta ela ser contínua ao longo de uma sequência que vai para aquele ponto. De novo, eu tenho aqui o zero, o meu domínio é esse, eu tenho uma função que eu sei que é assim. Para provar que ela é contínua aqui, basta eu pegar uma sequência que vai para zero, monótona, e provar que converge ao longo dessa sequência. E eu tenho essa sequência aqui. Eu sei que tudo converge. Agora, H é contínuo nos outros pontos. O que a gente faz? Né? A gente aproveita. Primeiro a gente prova uma coisa que a gente ainda não sabia, mas podia saber, digamos assim. Que é, naquele caso, antes, no caso 1, a gente considerou o caso em que H é zero para todo número positivo. Agora, nesse caso 2, a gente consegue mostrar que, de fato, a H tem que ser positiva para todo número positivo. Vou botar o H de 1 aqui. E isso vai ser útil, bom, por vários motivos. Né? Primeiro, a gente quer provar a continuidade à direita. A continuidade à direita é a consequência da continuidade à direita em zero. É só isso aqui. Né? Se Sn converge a S pela direita, isso daqui converge a zero para baixo, pela direita também. E aí, se você tomar o produto, você tem, pela regra lá do produto, você tem a convergência que você quer. Quando converge pela esquerda, é um pouquinho mais complicado, mas a gente fez algum algebrismo aqui que reduziu o problema convergência pela direita. Né? A gente disse, esse produto a gente sabe qual é. Esse pedaço aqui converge pela direita para S. Então, isso aqui está fixo. Né? Então, esse cara aqui também tem que convergir. Mas aí, dividindo por H de 2S, eu tenho que o H de Sn converge para H de S. Então, agora que eu sei que a função h ela é positiva em todo ponto e é contínua em zero, eu consigo provar que ela de fato é contínua em todo ponto. Esse é o ponto fundamental aqui. E aí o argumento é continuidade, né? Então, vamos pegar aqui... agora a gente quer provar então que h de t é exponencial de menos a vezes t. Bom, vamos fazer isso primeiro para R racional. Para R racional está tudo feito, porque a gente sabe que h de p é h de 1 elevado a p, tem aquilo ali. Agora, h de p dividido por q tem que ser, né, exponencial de menos a elevado a p sobre q. Então, a gente tem a identidade que a gente quer para todo R. Né? Como q mais é denso, isso implica, finalmente, que para todo t maior ou igual a zero, h de t é igual a e elevado a menos at. E esse a é o que a gente estava procurando, que eu não sei porque mudou de nome em algum momento. Mas pois é, não sei exatamente onde é que eu estava com a cabeça quando comecei a escrever demonstração de que 1 era igual a 1. Mas é essa a prova. Então, quer dizer, o ponto fundamental aqui no fundo mesmo é o seguinte, se você soubesse de antemão que a h é contínua e não vale zero nunca, então você podia vir direto para cá. Quer dizer, bom, h de p é igual a h de 1 elevado a p, h de 1 tem que ser um número menor ou igual a 1, né? Porque afinal h de 0 é 1 e a função é decrescente. Então você tem isso aqui. Aí podia vir para cá direto. Mas a gente precisou de algo a mais, precisou dizer então que, bom, em primeiro lugar, nosso teorema permitia que h valesse 1 em 0 e 0 em todos os outros números. Então a gente tinha que cobrir isso em algum caso, está aqui. E aí no caso restante, a gente então conseguiu mostrar que h de fato é mesmo contínua e sempre positiva e tudo funciona. Tá, isso tudo era só para provar aquele teorema lá do tempo ser exponencial. Provar que, então, se você tem uma função que satisfaz aquela condição de produto, né, h de t vezes h de s é igual a h de t mais s, então ela necessariamente tem e é decrescente, bom, enfim, aquelas coisas lá. Então, ela necessariamente ela é
exponencial. Isso tudo para preparar a gente para fazer o que chamam de construção gráfica, que é mais bonitinho. E a gente vai fazer na aula que vem.